Olá, queridas almas! Tudo bem com vocês? Como que tá esse dia 7/7, esse portal aí? Portal muito espiritual, né? Um portal assim super conectado com a alma, com a verdade interior. Pois é isso que nós temos para hoje e é sobre isso que eu quero conversar com vocês, trazer para vocês conhecimentos a esse respeito, falar sobre... Porque o portal 77 é um portal de despertar, né? Porque ele é um portal muito conectado com o espiritual, com a alma, com a verdade, com esse Deus interior, ok? Então, é também um portal muito espiritual. Contudo, é um portal que vai além de um despertar que a gente conhece, esse mais comum que a gente chama de espiritual. Eu sinto que esse despertar, ele é mais profundo, ele é um despertar realmente multidimensional. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês e também vou fazer a leitura de cartas aqui para ver o que tem para nós nesse dia de hoje, sobre orientações, sobre as energias desse mês, ok? Então é isso. Espero que vocês gostem. Primeiro, eu quero, antes de trazer para vocês essas informações sobre as leituras, né? Eu vou fazer só uma tiragenzinha aqui de 3 cartas para nos orientar. Vamos ver o que os anjos, né? O tarô dos anjos tem para nos dizer. Vamos ver o que pode nortear para nós esse dia, essa semana, essas energias do portal, essa leitura de agora. Então, vamos lá, 3 cartas para nortear aqui para nós. Você pode escolher uma, a primeira, a segunda ou a terceira, mas elas vão compor, a minha intenção, né, é que elas componham a leitura no geral, tá? Mas você pode pedir aí para sair para você uma orientação, né? Pense sobre o seu tema, a sua questão, as suas dúvidas, conecte aí com seus mentores, peça ajuda, porque também a gente precisa se conectar. Ou se você de repente já está conectado, né? Vai ficar mais fácil. Cartinha 1, 2 ou 3. Ó, essa carta aqui tava quase saindo, eu segurei ela aqui, mas eu vou descer. Cartinha 1. Vamos ver a 2. 2. 3. Qual que você escolheu? 1, 2 ou 3? Vamos lá? Carta 1, 7 de ar, 7 de espadas. Planos que precisam ser revistos. Mais coisas acontecendo além do que se vê. Momento inoportuno. E é interessante que aqui nesse tarô dos anjos,
essa carta, ela tem assim um cavalo e vários seres aqui, todos muito juntos, muito misturados assim. É até um pouco difícil da gente discernir aí quem tá onde, né? Isso me fala sobre um momento realmente tumultuado, um momento onde muitas coisas estão acontecendo e que fica difícil, às vezes, a gente discernir o que é o que, né? O que é para você, o que é seu, o que não é seu. Aqui tá tudo muito misturado. Então, a primeira dica que eu tenho para quem escolheu a carta número 1 é você... Bom, se você não está sabendo discernir, pelo menos esse momento da sua vida, o que está acontecendo, está faltando autoconhecimento, tá? Ah, Priscila, mas eu faço trabalho, eu, sei lá, vou no psicólogo, ou faço terapia com você, né, e tudo. Eu tenho esse desenvolvimento, eu estou trabalhando tudo isso. Ok, mas o que acontece? De camadas em camadas, nós vamos despertando. E toda vez que a gente desperta um pouco mais, a gente encontra com uma parte de nós que ainda não é conhecida. Então, por mais que você trate com um psicólogo, você faça movimentos de autoconhecimento, né? Você se dedica a esse processo de desenvolvimento espiritual, sempre vai existir momentos na sua vida que você vai se deparar com um lado seu, com questões suas, que você não conhece, que você ainda não sabe. Quando a gente trabalha muito no nosso processo, e isso acontece, a gente até encontra caminhos para entender isso. Aí fica mais fácil. Mas quando a gente às vezes está, né, devagar com esse lado de autoconhecimento, ou autoconhecimento espiritual, né? Aí fica bem mais difícil discernir o que é meu, o que é do outro, né? Ah, tá, mas me dá um exemplo disso, né? Então vamos lá. Às vezes você sente algo e não sabe discernir o que é aquilo que você está sentindo. Muito menos discernir se aquilo que você está sentindo é de fato uma questão sua. Porque se você for uma pessoa empata, for uma pessoa que tem mediunidade, for uma pessoa que tem habilidades desenvolvidas no campo da espiritualidade, né? Dons, clarevidência, clareaudiência, muitas intuições, ou seja, uma pessoa que tem conexões energéticas, que a maioria das pessoas tem, só que elas não percebem, né? Mas digamos que você já tenha percebido isso, o que acontece? Você, numa conexão amorosa, né, sua com o marido, com a esposa, com o filho, com um colega de trabalho, você acaba entrando na energia dessa pessoa, se conectando muito à energia dela, abrindo muito o seu campo energético. E aí mistura-se o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro está vivendo, e aí você não sabe discernir. E é onde a gente tem muitos problemas, né? Esses problemas chegam muitas vezes até a trazer questões físicas. Um mal-estar, uma dor de cabeça, gripes, né? Dores no estômago, sonhos ruins à noite, tá? E quem trabalha muito com o plano espiritual à noite, muita gente atualmente tem trabalhado bastante, principalmente o pessoal da conexão de chama gêmeas e outras pessoas no despertar, vão auxiliar as pessoas durante a noite, né? Fazer resgates, fazer várias coisas. Já estão aí conectadas à confederação, federação, a um grupo de seres que trabalha no plano extrafísico. E aí também trazem
tá? Para o dia, né? E não percebem, porque às vezes não lembra do sonho que teve, ok? Então, cuidado. Aqui eu sinto que existe confusão, conflito emocional, confusão emocional, e precisa saber o que é seu, o que é do outro, tá? E precisa curar isso, gente. Nós não precisamos mais viver energeticamente conectado ao outro numa energia que não seja positiva, né? Numa troca tóxica. Isso não tem necessidade de ser assim. Então, você pode se libertar daquilo, cortar esses laços tóxicos e deixar somente laços positivos, ou então construir laços positivos, né? E para isso, eu indico vocês, quem está pensando como que eu vou fazer isso, a técnica reintegração de almas que a gente faz, inclusive hoje, tá? Se alguém quiser participar para conhecer, manda para mim, tem no WhatsApp aqui, se você estiver me vendo aqui do Instagram, depois eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube. No YouTube eu vou deixar na descrição. Aqui no Instagram, tem na bio o meu link de WhatsApp, você clica lá, fala comigo, me pede, eu faço a sua inscrição, é gratuito, você pode assistir, tá? Acompanhar o trabalho que a gente faz às segundas-feiras com um casal de chama gêmeas. Normalmente aparece somente a pessoa que solicitou, que normalmente é o divino feminino, né? Ou então o divino masculino, mas no corpo feminino. E é hoje às 20 horas pelo Zoom. Então você me manda uma mensagem, né, com uma informação falando que quer participar, e aí eu tenho algumas vagas, tá? Então, os primeiros que mandarem já preenche. Eu vou dar uma olhadinha, mas normalmente é de 3 a 5 vagas só, tá? Então preenche super rápido, aí vocês mandam que os primeiros, eu olho lá o horário, né? E os primeiros que tiverem mandado a mensagem vão participar, ok? Aí você já fica conhecendo, porque se você gostar, você pode contratar, né, esse trabalho. Outra coisa também que faz com que as pessoas se envolvam umas com as outras de uma forma onde elas integrem essa energia de forma errada, de forma que faça mal a elas, é porque tem rejeição, abandono, traição, feridas, né? Emocionais não curadas. Ah, mas já curei, já fiz isso, já fiz aquilo, mas são camadas, gente. São camadas. A gente tem muitas e muitas camadas. Então, se você quer avançar na vida, né? Ah, eu tô em busca de um trabalho novo, eu tô em busca de um relacionamento novo, eu desejo uma vida melhor, eu tô vendo que minha vida tá parada, sem prosperidade, eu quero crescer aqui, eu quero encontrar o meu propósito de alma, quero me conectar ao meu propósito de alma. Eu não consigo. Por quê? Porque existem barreiras. E quais são essas barreiras? Essas barreiras são as feridas emocionais, são os pactos, contratos e chips e implantes que você já fez no passado e que estão aí com você até hoje, e as crenças e os traumas emocionais, né? Que tudo isso compõe o tal do karma, né? Aquelas coisas antigas, aquelas coisas que estão interligadas, que você deixou pendente em outros momentos da vida, ou nessa encarnação, e aí você precisa se libertar disso para poder conseguir subir um nível, né? Conseguir alcançar o que você deseja. É sempre assim. A gente tenta algo, né? A alma da gente sente, emite essa informação, tá lá no nosso planejamento reencarnatório. Olha, você já, seu propósito de alma está disponível para você, digamos assim, né? E você sente um chamado. Não sabe bem o que é, o que não é. E aí fica tudo muito escuro, muito estranho para você. Aí você, mas tá incomodando. Aí vem uma angústia, uma preocupação, né? Sintomas físicos.
E aí você fica doido e não sabe o que faz. Você vai ter dois caminhos. Um é esperar, e esperar. E o que vai acontecer? Talvez esse mal-estar passa, mas também a oportunidade de conectar ao propósito também vai passar, vai ficar para um outro momento, né? Ou então você vai em busca de descobrir o que está impedindo você. E esse impedimento não é um impedimento de, eu tenho que fazer um projeto, eu tenho que ir em mais empresas, entregar meu currículo, ou eu tenho que entrar em mais sites de relacionamento, ou eu tenho que rezar e pedir para Deus. Nada disso. O que você precisa é se libertar das amarras. E as amarras são essas que eu disse para vocês. Então fica a dica aqui, ok? Para quem escolheu a cartinha de número 2. Só mais uma informação sobre a cartinha de número 1, que essa carta 7 de espadas, ela fala de auto-engano, tá? Fala de auto-engano. Então, às vezes a gente acha que uma coisa é uma coisa e não é. Ou às vezes a gente está se enganando, se distraindo pela vida ou sendo enganado. Alguém ou alguma situação se apresenta para você de uma forma que não é verdade. Acho que alguém precisava ouvir isso, porque essa informação toda hora chega aqui no meu ouvido e eu fui enrolando e não falei, né? Então, você que tirou a cartinha de número 1, se a sua pergunta tiver a ver com isso, saiba que faz total sentido. É um auto-engano, né? Você vendo as coisas de forma ilusória, tá? E cai de novo na mesma situação. Como que eu me liberto de ver as coisas com óculos cor-de-rosa, de forma ilusória, ou com óculos escuro que não deixa você enxergar? Crenças, traumas, chips, implantes, contratos, feridas emocionais. Combinado? Segunda cartinha. As de terra. É o início de algo na matéria, algo se concretizando, algo chegando aqui, né? Tipo, quando a gente recebe uma informação, igual essa que eu tô dizendo aqui para vocês. Eu sinto o chamado do meu propósito, ou eu sinto que eu tenho que fazer uma viagem, ou eu sinto que eu tenho que mudar alguma coisa no meu trabalho, ou ter uma atitude X no meu relacionamento, enfim, o que seja, né? Aí você não encontra aquilo, tem dificuldade, vai lá, faz as suas limpezas, né? Faz tudo que precisa fazer. E aí o que vai acontecer depois? Você recebe aquela informação, né? E ela se materializa. Por que as informações que a gente recebe, as intuições, não se materializam? Por causa disso, tudo que eu disse aqui na carta de número 1. Por isso que elas não materializam, por isso que elas não acontecem na sua vida, tá? E aí, quando você faz esse trabalho, você recebe essa carta aqui de As de Terra, o início na matéria, a concretização daquilo que você deseja. Quer ver o que está escrito aqui? Fluxo de abundância, um empreendimento comercial promissor, documentos ou contratos importantes, tá vendo? Olha só como é que é a imagem da carta. Tem um anjo aqui, né? E ele tem algo na mão que está brilhando, que está, né, como se ele estivesse ali manifestando mesmo na matéria, né? Ó, fazendo acontecer, ok? Mas acho que deu para ver, né? Nem sempre dá para ver as cartas aqui. E a última carta é o 7 de fogo, 7 de paus, tá? Olha só. Desculpa, eu não sei porque que eu li 7. Acho que é por causa da primeira aqui. E aí, olha como ficou completo essa... Lembra que eu falei para vocês? Vocês podem escolher uma delas, mas eu sinto que vai ser um jogo só, né?
E realmente é, porque a última carta é o 6 de fogo, o 6 de paus, né? Que a gente fala no tarô tradicional. E o 6 de paus, ele fala de um momento onde você viu tudo isso, né? Aquele conflito, aquela situação, não sabe o que é o que, e né? Aquele sentimento de que precisa resolver algo e passa por aquela luta, por aquela dificuldade, por aquele movimento interior de libertação dessas crenças, né, dessas questões. E aí a coisa começa a materializar. E ela materializa, acontece na sua vida e começa a funcionar. À medida que ela vai funcionando, você vai tendo o quê? Vitória. O 6 de paus fala de vitória. Vitória desse processo, o processo de ouvir o que está no seu plano, no plano de vida, né? Ou se, seu propósito do momento, sua atitude, né? Aquilo que você precisa fazer naquele momento. E aí você recebe aquilo, resolve todas as pendências, aquilo se materializa. Você venceu, então você tem vitória. E aquilo começa a funcionar, a dar certo na sua vida, né? Então é como se você tivesse até ido fazer uma pequena viagem interior, né? Que são dias difíceis. E aí você retorna com vitória, tá? Ó, boas notícias estão a caminho. Reconhecimento público e prêmios. Né? Aí o cara voltando aí, digamos, da guerra, né? Com a carinha boa, feliz, que voltou com vitória, tá? Então, deixa eu só chegar aqui a colocar as cartas aqui. É isso que tá dizendo aqui para nós, que pode ser o que vai nortear a nossa leitura de hoje. Vamos ver, ou não, né? Talvez ver separado. Mas eu queria, antes de começar a leitura aqui do Portal 77, só comentar com vocês uma questão. Eu vi que o pessoal tá chegando aí, né? Quem chegou depois, volta. Na hora que eu salvar aqui a live, volta, ou volta agora, não sei se tem jeito de fazer isso. E escolhe a sua carta, né? E também ouça a dica que eu dei para vocês, que hoje nós temos a reintegração de alma. Eu tô vendo até que a Gina tá aí, né, Gina? Você falou para eu te avisar quando tivesse reintegração de alma. Hoje nós temos, viu? Às 20 horas, no Portal 77. Como é que vai ser essa reintegração, hein? Se você quiser participar, vai ser um prazer receber você, viu? Mais uma pessoa para nos auxiliar, ancorando as energias, né? Captando aí. Na reintegração, não somente eu, mas existe uma equipe, né? A equipe da Citário de apoio, que nos auxilia nesse trabalho. Né? A Gina, de vez em quando, auxilia tanto nas quartas-feiras quanto agora nas segundas, né? Ela tá tendo mais oportunidade. Então, é uma equipe que te atende, tá? Não sou somente eu. E aí, o que eu queria falar para vocês, antes de começar a leitura, é o seguinte, que eu sinto, né, esse portal como um grande despertar. Um despertar mais profundo. Um despertar não só para questões espirituais. As pessoas... pode parecer estranho isso que eu vou dizer, mas isso é verdade e eu tenho confirmado isso. Bem, assim, com pessoas muito próximas de mim, em situações muito próximas. E até mesmo meu próprio exemplo, tá? Eu posso dizer para vocês que isso também aconteceu. O despertar atual, ele não é mais o despertar espiritual, né? Para quem não tem nenhuma conexão com a espiritualidade, não acredita em nada além da vida terrena, né? Que é uma pessoa muito fechada, muito cega para isso, o que ultimamente, por mais que a pessoa fale que não acredita e tudo, é difícil de ter alguém assim, né? Mas
mesmo aquelas pessoas que já se dedicaram anos da vida, anos e anos da vida, numa casa espírita, ou num lugar qualquer que tenha a espiritualidade envolvida, que fale sobre uma vida após essa. Ou que fale, por exemplo, sobre extraterrestres, né? Sobre coisas que não são somente essa matéria, que não é somente esse corpo. Todos os lugares, tá? Porque hoje em dia não é só religião, né? Qualquer outro tipo de filosofia, de ideia, que fale sobre espiritualidade de um modo geral, às vezes a pessoa faz parte daquilo há muito tempo. Mas isso não significa que ela está desperta. Não é interessante isso, né? E eu vou dizer para vocês do meu próprio exemplo. Eu nasci numa família espírita, tá? Então, eles, na doutrina espírita, dizem assim, né? Que quando a gente nasce numa família espírita, a gente é espírita de nascença. Então, eu sou espírita de nascença. Participei a minha vida inteira, até os meus 38, até 2012. Até 2012, mais ou menos. Eu participei de uma casa espírita. Então, trabalhei primeiro como estudante, né? Fazia os cursos e tudo. Era uma casa que tinha muitos cursos. E depois trabalhei na evangelização de crianças, depois na evangelização de adolescentes, depois dei cursos, depois dei palestras, depois fazia sopa, fazia tudo que vocês conhecem sobre casa espírita, doutrina espírita, tudo eu fiz, desde pequena mesmo. Eu lembro que pequena eu já fazia coisas, já participava desses eventos. E isso foi a minha vida inteira. Minhas filhas, né, sempre, todo mundo envolvida, as minhas amizades. Eu tinha os grupos, né, de amizades, anos, né, junto com aquelas pessoas, que participei de uma casa espírita, a mesma casa espírita, durante muitos anos. Ia em outras, mas aquela era a principal. Gente, eu ia de 3 a 4 vezes por semana na casa espírita. Eu trabalhava lá, né, então ia. Mas nunca fui muito fã de desenvolver a minha mediunidade, apesar de já ter isso desde criança, mas não sentia. Dava passe, tinha muita intuição, recebia, né, algumas mensagens e tal, mas, enfim. Também passei pela Umbanda, né, ia de vez em quando, mas depois fiz um trabalho específico na Umbanda, para desenvolvimento da minha mediunidade, mas isso já foi mais para frente, tá? Mas passei anos e anos e anos. E hoje eu afirmo para vocês, que o meu despertar só foi em 2012, né? Eu nasci em 1975, foi a primeira leva de seres índigos, tá? Não foi a primeira leva, né? Mas é o que dizem as informações em termos de ano, né? Dizem que começou em 1975, mas tem gente que nasceu antes. Mas essa primeira leva, que dizem, né? Eu vim nessa primeira aí, né? Ou seja, quantos anos depois que eu fui ter esse primeiro despertar? Antes eu tinha desenvolvimento espiritual. Eu ia me desenvolvendo naquele processo que a gente conhece como de evolução, né? Mas era tudo, ó, mente. Aqui, muito pouco alinhado, porque eu lembro que eu tinha muitas contradições, muitos conflitos internos, né?
A doutrina falava uma coisa, eu sentia outra, e achava que tinha que fazer outra, né? Ou não achava que tinha que fazer outra, mas não conseguia, fazia outra coisa, né? Então, vamos colocar um exemplo muito simples, né? Então, a doutrina espírita falava que a gente tem que ser passivo, tem que ser tranquilo, né? Tem que ter aceitação das coisas. Um exemplo. Tá, então, na minha mente eu sabia disso. Mas aqui não tinha nada passivo, nada calmo. Não tinha, era cheio de conflitos, era raiva, medo, né? Eu lembro que eu sentia muita raiva, meu negócio era raiva. Né? Eu sou da energia de fogo, né? Então, fogo é aquela coisa, eu sou de Áries, né? Então, muita raiva eu sentia. E tinha que ficar guardando aquela danada, daquela raiva, porque eu não sabia como me libertar daquela raiva. Porque não é ensinado, né? Não sei se vocês têm aí alguma religião que ensina isso, mas eu nunca vi nenhuma que te fala, ó, faz isso aqui que você vai se libertar, ou pelo menos superar verdadeiramente esse sentimento. Entender e depois superar, né? Não diz nada disso. Te mostra a perfeição, mas a escada para subir até lá, eu nunca vi. Bom, meu olhar nunca enxergou, né? No seu de vocês. Mas passei muitos anos tentando o quê? Sufocar esse sentimento. Esconder debaixo do tapete, né? Prender, aprisionar, me livrar. Não é me libertar, transmutar, é me livrar desse sentimento, tá? Da raiva. Bom, e a raiva ela faz o quê? Quando você segura ela vai crescendo, crescendo, crescendo e ela explode. E ela é forte. Então, de tempos em tempos, eu tinha uma explosão, né? Eu tinha uma crise, eu ficava muito nervosa, né? E aí, o que acontecia? Eu falava ou fazia coisas que eu não queria fazer. Entendeu? Como estava totalmente desalinhado isso aqui. Se isso acontece com você hoje, se você você pensa uma coisa, ou seja, você tem uma teoria, você acha que deve fazer, né? Aprendeu aquilo. Seu sentimento ainda não bate com essa teoria aqui, ó, pelo menos não por inteiro, não tá alinhado. E você faz isso que eu tô dizendo, você vai segurando, parecendo que você de fato superou determinadas coisas, até que acontece um fato que você explode, seja através do medo, da culpa, da raiva, e essa explosão pode ser vindo através de uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor no estômago, né? Ou através de uma síndrome do pânico, que é o mais comum atualmente. Algumas pessoas são diagnosticadas com depressão também, né? Tudo isso aí são sintomas de quem vai guardando, não está curando. Não está curando, gente. Engana-se você de achar que está curando. Se não tiver alinhadinho aqui, ó, não existe cura. E aí, quando foi em 2012, tá? Ó, só um detalhe. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritas, Gênese e aquela obra toda de Kardec e de todos, eu tinha lido tudo. Com 12 anos, eu lia O Céu e o Inferno, lia 50 anos atrás, lia aqueles livros, sabe, eram uns livros grossos assim, ó, tinham lá que eu nem lembro, sei lá, uns 200 páginas, tudo eu li. Com 4 anos, gente, 4 anos, o meu pai lia o Livro dos Espíritos para mim, né? Aliás, me fazia perguntas do Livro dos Espíritos e eu respondia. E ele disse que era certo as minhas respostas. Vocês acreditam nisso? E aí, o que adiantou? Adiantou que hoje o que eu trabalho, o que eu faço, eu tenho conhecimento, muito conhecimento, graças a Deus, que eu sempre fui de estudar muito.
Mas só o conhecimento não muda a gente. Não muda. Se você não fizer o trabalho interno, se você não olhar para dentro de você, se você não perceber dia a dia o que você faz, reconhecer quem você é e não fazer igual normalmente a gente faz quando está na religião ou tem muita teoria, a gente faz assim. Acontece um fato, uma situação, a gente nunca traz pra gente. A gente fala assim, nossa, isso aqui é a cara do fulano. E isso acontece muito na conexão de chamas gêmeas. Porque muitas vezes as pessoas sentem as coisas, pensam as coisas, falam que é do gêmeo. Conta aí pra mim quem faz isso. Pessoal que tá online aí, conta pra mim. Você faz isso? E se você assistir também essa live depois, conta aqui pra mim. De, sei lá, 10 coisas que ocorrem no seu dia, na sua semana, dessas 10, quantas você fala que são suas? Ou essas 10, as que mexem com você, né? Porque a situação a gente tem aí o tempo todo. As que mexem com você. Quantas você fala assim, nossa, isso aqui é meu? Isso aqui, ó, eu tenho que olhar para isso. Você já faz o movimento de qualquer coisa que aconteça, primeiramente você traz para você, para depois você pensar em outra pessoa. Um exemplo, quando você está vendo lá no Instagram, e aí vem uma mensagem, você pensa em quem? Naquela mensagem que você vê que é marcante, né? Direta ali, ó, você pensa em quem? Em você? Ou você pensa em mandar para alguém? Responde aí pra mim. Normalmente, a gente tem o hábito de pensar em mandar para alguém, antes de pensar em nós. Pode até ser que depois a gente pense em nós, o que já é muito bom. Continua pensando em você. Mas primeiro é onde a gente fala de priorizar a gente, de colocar a gente em primeiro lugar. Ó, Ângela, também, né, Ângela? Tantas quartas-feiras aí, né? A Ângela faz parte lá do grupo, né? Tá sempre fazendo tratamento lá, né, Ângela? Que bom, Ângela. De 10, 8 são seus, né? Mas me conta que esses 8, de cara, você já pensa que é seu ou precisa de fazer um espelhamento primeiro? Ou seja, precisa pensar no outro para depois atinar que é seu. Conta aí pra mim desses 8 aí. E me fala também, nesse sentido, o trabalho que você tem feito conosco lá às quartas-feiras, melhorou? Como é que era antes? Tipo, de 10 era menos? E aí passou a ser 8? Ou não? Tá adiantando nada lá às quartas-feiras, Ângela? Me conta. E quem mais quiser deixar aí pra nós? Tem que ser corajoso para deixar, né? Porque as pessoas normalmente não deixam porque ficam com vergonha. Isso é outra coisa, gente. A gente tem que parar de ter vergonha de dizer quem a gente é, né? Ai, não, é porque eu não posso dizer, né? Porque quando eu era criança, eu não podia expressar quem eu era, né? Como que eu penso, como que eu sinto, porque é falta de educação, é isso e aquilo. Educação é muito diferente. Ser educado, né? Não agredir as pessoas, não ser grosseiro com as pessoas, é muito diferente de dizer o que você de fato é. Você pode dizer o que você é, o que você sente, o que você quer, o que você não quer, sendo educado, né? Existe uma diferença. Só que quando a gente é pequeno, os pais dizem para nós que é falta de educação fazer tais coisas. Então alguém vai servir alguma coisa. E aí depende dos pais, né? Se os pais forem aqueles que falam assim, não, você tem que aceitar, porque é educado aceitar, senão a pessoa acha ruim. Então, você aceita, não é que você quer, é que você tem que fazer certo. Agora, tem família que diz assim, não, quando você chegar na casa de alguém, não come nada, não mexe em nada, não aceita nada. Porque é educado, não aceitar. A pessoa está oferecendo só de educação, então você não aceita.
Então depende da família, né? Pra vocês verem que não tem certo e errado nessa história, né? E aí, conforme a família que você está, você tem que fazer não o que você quer. Então, hoje em dia eu não sei, né? As crianças são criadas diferentes, mas nós aqui, eu tenho 50 anos, né? Meus pais não eram muito assim, não. Mas eu sei de muita gente que era, né? Que chegava nos lugares, isso pode, isso não pode, né? Ai, aí vinha servir aquele negócio que a criança queria, né? E não podia comer, não podia mexer, não podia pegar, né? Conta aí pra mim. Deixa eu só ler o que a Ângela tá dizendo aqui. Aí ela diz que primeiro ela pensa se é dela, depois ela lembra de alguém e manda. Perfeito, perfeito. É maravilhoso nossos encontros de quarta, vale a pena, vale muito a pena, né? Isso mesmo. Então, gente, o trabalho também, né, no coletivo, né, esse trabalho que a gente compartilha com as pessoas o que a gente sente, as nossas situações desafiadoras, as coisas que a gente viveu na infância, né, sem aquela choramingação de chama gêmea, de sofrimento, de quantos dias está longe do gêmeo, não é disso, meu grupo não se trata disso, né, eu não trabalho nessa vertente, né. Às vezes aparece alguém que está nessa fase, a gente ajuda e a pessoa sai desse lugar, né? Mas não é esse o tipo de grupo que eu trabalho. Meu grupo é muito, tem uma energia muito boa, é muito amparado, né? E essas conversas, se começar a ficar pesadas demais, né? Eu sempre vou lá e faço um trabalho para que isso mude, né? Então, se vocês quiserem também participar do grupo, o grupo VIP, que é esse que a Ângela participa, é só para pessoas que são clientes mesmo da RESC, né? Mas tem um outro grupo que eu mando mensagens lá, tem um grupo Solar Cristalino, a gente está fazendo um trabalho de jornada da alma, muito bacana, vale a pena vocês participarem, tá? E se tornando cliente da RESC, participando às quartas-feiras, ou então participando com as ativações, né, adquirindo os produtos da RESC, você participa desse grupo maravilhoso, ok? Mas voltando aqui, o que acontece? A gente tem o hábito, né, desde de mais novo, a sempre pensar nos outros, como eu estava dizendo inicialmente. Às vezes a gente participou de muitos anos de uma casa espírita ou de uma outra religião, né? E é difícil a gente olhar para dentro de nós. E muitas vezes, quando a gente olha, a gente não vê, porque não tem o hábito de olhar. Por isso que muitas vezes essa conexão de chamas gêmeas tem esse espelhamento tão forte. Por quê? Porque sem o espelhamento, sem você olhar para o outro, você não vê você mesmo, né? Por isso que, na maioria das vezes, um bom jeito de aprender, né? De se libertar dessas coisas. Mas não é só a conexão de chamas gêmeas que espelha. A vida está nos espelhando. E hoje, eu estava até ouvindo um teórico aí conhecido, canalizador americano, que agora não me recordo o nome dele, ele é bem famoso, tá aí o tempo todo nas redes sociais, ele falando assim que Deus não existe, né, gente? Isso a gente já sabe, né? Pelo menos eu espero que você que está me ouvindo saiba. Deus não existe. Não existe Deus de jeito algum, né? Ah, não existe naquele formato, naquele modelo. Não existe. Não existe uma coisa que seja Deus. Não existe isso, né? Existe uma energia criadora, uma fonte criadora, e essa energia está contida em nós. Não está contida em todos os seres, não, tá? Não está contida. Energia cristalina, energia crística, não está contida em todos, tá? Por isso que existe reptilianos, Anunnakis, esses outros aí, Greys, né? E tantos outros seres que não mudam, não evoluem, não crescem, são sempre energias negativas, pesadas, os arcontes, né? Eles não têm energia crística, tá? Foram criados
por um outro ser. Igual a gente cria um computador, igual a gente cria qualquer coisa. É um ser evoluído e tudo, mas que não sabia como colocar energia crística nas coisas. Criaram os arcontes, por exemplo. Criaram os reptilianos. Então, nós aqui na Terra, o que a gente cria? A gente cria um mouse. Não tem energia crística no mouse, tá? Não tem. O mouse não evolui. Ele tá aqui. Ele não vai sair daqui. Ele não vai evoluir. Não tem inteligência. Não evolui, né? Então, o que acontece? Nem tudo tem energia crística, tá? Os que são originados de Mika, que é o Deus deste universo, o Deus, só um termo, né? Ou seja, o criador deste universo, ele tem energia crística. Nem todos os irmãos, os outros 7 irmãos dele, têm energia crística. Para vocês verem, tá? Então, o que acontece? A pessoa tá lá na religião, na doutrina, na seita, na filosofia, nos estudos individuais, sozinha, não importa, tá? E ela passa anos e anos estudando, mas não olha para dentro de si. Então, ela é uma pessoa espiritualizada. Ela sabe sobre o que é o espírito. Ela tem mediunidade, tá? Pessoa que tem mediunidade, uma pessoa desperta, talvez. Desperta para quê? Se for desperta para o mundo espiritual, sim. Desperta que existe um mundo espiritual. Agora, quantas pessoas são espiritualizadas? Eu não acredito que existem seres em outros planetas. Quantas pessoas espiritualizadas que acredito que existe um Deus lá, não totalmente naquele formato personificado, mas um ser de determinada forma que seja. Quantas pessoas não sabem sobre a sua origem? E é aqui que está a diferença do que eu quero dizer para vocês, tá? O despertar atual é o despertar multidimensional. Aquele despertar que você descobre que não só existem seres em outras dimensões, em outros planetas, em outras esferas, de outras origens, como você descobre de onde você veio, quem você é. É aqui que está o ponto. Mas voltando no que eu estava dizendo para vocês, do cara lá da teoria, né, que eu disse que é muito conhecido aí na internet, que não me lembro o nome dele agora, ele estava dizendo uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar exatamente do jeito que ele disse, né? Ele falando, Deus é um espelho, né? Bom, partindo do ponto de que eu não acredito que existe Deus em uma coisa fixa, né? Mesmo que ele emane, não, Deus está aqui nesse ponto, e daqui ele emana a sua energia. Eu não acredito nisso, eu acredito que está nas coisas, né? Bom, sendo assim, o que ele está dizendo faz muito sentido para mim, porque ele ainda disse assim, quando você faz algo, é que o universo, a fonte, Deus faz para você. Olha que interessante, né? E nesse sentido, há também uma confusão muito grande das pessoas que estão despertas espiritualmente e das pessoas que têm esse despertar multidimensional.
Porque as pessoas que estão no despertar espiritual, elas ainda estão presas aos seres superiores, que eles vão ajudar, eles vão meio que salvar, eles vão fazer as coisas por você. Entenderam isso? A gente não só deve, como pode, convidar, chamar, pedir os seres de consciência superiores para nos auxiliar. A gente deve fazer isso. Isso é importante. Nós vivemos em grupo e eles estão realmente disponíveis para isso, principalmente esses da confederação, da federação, da fraternidade. Os nossos mentores, nossos guias, né? Eles têm esse trabalho. Quando a gente pede, eles nos auxiliam. Mas eles auxiliam de que forma? Se você estiver fazendo por onde? Né? Se você tiver a primeira ação. Se você estiver vibrando na sintonia da boa vontade, da verdade, de você realmente ter atitudes de mudança na sua vida e não só prometendo algo ou querendo que eles façam algo para que você consiga fazer aquela coisa que você deveria buscar fazer, né? Ah, mas eu não faço isso. Gente, vou dizer uma coisa para vocês, é muito difícil a gente não fazer isso. Uma hora ou outra a gente acaba fazendo. Então, para a gente ter certeza ou que a gente não faz, ou que a gente precisa mudar esse comportamento nosso, para que a vida da gente flua, né? É preciso atenção para dentro de nós. É preciso despertar multidimensional. Olhar quem eu sou, não ter vergonha de quem eu sou. Ah, eu sinto culpa mesmo. Ah, sinto. Não, fui lá, fiz aquele negócio, agiu, eu fiquei me sentindo muito culpada. Tá, ok, perfeito. Tá, agora, o que eu vou fazer para me libertar, transmutar, aprender com essa ação que eu tive? Não é negar a culpa. Se você tem raiva, se você tem medo, né, é importante que você olhe e fale assim, o que eu estou sentindo nesse momento? Alguém te conta alguma coisa. Alguém te, sei lá, te culpa, te aponta o dedo, ou qualquer coisa que aconteça na sua vida. Você tem um sentimento. Perde um emprego, fica decepcionado com alguém, né? Acorda mal um determinado dia, ou no trabalho fez uma coisa que não foi legal, né? Agiu de forma desonesta ou agressiva, né? Com alguém que precisava da sua ajuda, sei lá, qualquer coisa assim. Quantas vezes a gente olha para nós e fala assim, eu fiz aquela falta de educação, vamos supor, né? Ou fui agressivo, ou fui individualista demais, egoísta com alguém, qualquer coisa, né? Por que eu fiz isso? O máximo que a gente chega no dia a dia, na correria do dia a dia, é falar assim, nossa, foi errado aquilo que eu fiz. Primeiro, o máximo, assim, hoje em dia as pessoas já estão bastante olhando para isso, né? Então, elas percebem que fizeram errado. É o grande número de pessoas. Segundo lugar, pessoas que pedem desculpa ou fazem algo para mudar aquilo que elas fizeram de errado, ou seja, consertar a cagada que fizeram, mas vamos colocar nesses termos para ficar mais fácil. Segundo lugar, porque já cai bastante. Tem gente que só vê o que fez de errado, né? O grande número não vê mesmo, né? Mas já estamos aí, tem muita gente vendo. Um segundo, a pessoa resolve aquela questão.
Um terceiro lugar são das pessoas que, depois de olharem, reconhecerem, resolverem, elas voltam para si e se perguntam: por que eu fiz aquilo? O que eu estava sentindo? Será que tem relação com aquela pessoa, com aquele trabalho? Ou será que tem a ver com o que eu penso sobre aquilo ou sinto sobre aquilo, que tem a ver lá com a minha infância, que tem a ver com a rejeição, que tem a ver com a traição que eu já sofri? Às vezes eu tô conversando com algum cliente assim que chega para mim, principalmente no WhatsApp, né? Mesmo em atendimentos, mas no WhatsApp acontece mais. A pessoa chega querendo alguma orientação, alguma coisa assim, né? Aí eu falo para a pessoa: olha, pela fala dela eu percebo que existe ali rejeição, existe sentimento de abandono, né? Traição, essas coisas. Aí eu falo para a pessoa: olha, eu acho que o mais indicado para você é você, por exemplo, fazer o combo 5, né? Que é que você vai trabalhar as feridas emocionais, rejeição, abandono, traição, humilhação, né? Aí a pessoa fala assim: não, mas isso aí tudo, eu já trabalhei, eu já curei isso, né? Aí eu continuo desenvolvendo a fala, né? Aí vai desenvolvendo a fala, a pessoa fala assim: não, porque hoje em dia eu tenho muito medo que aquela pessoa não goste de mim. O que é isso? Medo de uma pessoa que não gosta de você, dela te rejeitar. Entenderam como muitas vezes a gente não entende o que a gente está sentindo? Eu explico. Qualquer pessoa, isso acontece muito. Eu explico: olha, rejeição é isso, abandono é isso, tarará, tarará, né? E continua o assunto. Aí passa um pouco, a pessoa fala assim: é porque também, você vê, fulano ou ciclano, dizem que ele tem um negócio de estar com a gente, depois acaba deixando e ficando com outras mulheres e tudo, e eu fico com muito medo ou preocupada dessa pessoa fazer isso comigo. Traição, né? E a pessoa não enxerga que ela tem as 5 feridas emocionais latentes nela, né? Então, quando eu digo isso para vocês, eu tô dizendo do fundo do meu coração, porque eu vivo isso, né? Trabalho com isso e eu olho para mim o dia inteiro, e trabalhando com isso 24 horas e olhando para mim o dia inteiro, direto, eu me pego tentando entender coisas. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo aquilo? E muitas vezes demora um pouco para eu identificar. Imagina você que está na correria, imagina você que vai cedo, trabalha, faz as coisas, lida com um, lida com o outro, e não tem tempo para fazer isso, né? Por isso que para mim é fácil identificar quando você tem uma fala que na sua frase não está escrito, que você se sente rejeitado, abandonado, o que seja. E outra coisa, isso são camadas, né? Então a gente, toda vez, como eu disse no início dessa conversa, toda vez que você quer alcançar um outro nível, quer mais prosperidade, eu quero um relacionamento melhor, eu quero comprar uma casa, para vocês verem, eu quero expandir o meu negócio, eu quero emagrecer, eu quero qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que você quiser, seja material, seja espiritual, energético, emocional, qualquer área da sua vida. Quando você quer algo que você não alcança, você precisa olhar que existe algo dentro de você que está te impedindo de obter aquilo que você deseja. E aquilo que você deseja está relativamente conectado àquilo que você sente ou não. Por isso que é difícil a gente saber, né? É muito difícil.
E aí, precisa realmente de um profissional para identificar isso. Eu já disse para vocês várias vezes, muitas vezes eu vou lá no Edu, né, que é o meu terapeuta, meu amigo querido, porque tem coisas que eu não consigo ver a meu respeito. Isso é muito natural. E é importante que a gente diga isso pra gente. Eu não consigo ver isso, eu não entendo isso, eu não sei disso. Porque quando você diz isso para o universo, não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Universo, por que eu estou sentindo isso? Eu fui agressiva com fulano? Ou eu me senti culpada em relação a tal coisa? Por que eu me senti assim? Mas é porque a gente sempre foi ensinado a ser forte, a não falar dos nossos defeitos, porque isso é estar vulnerável, né? E na verdade é o contrário, né, gente? Tem que ter muita coragem, tem que ser muito forte para dizer que você erra, que você não é perfeito, que você sente culpa, medo, raiva, que aquilo que está acontecendo com você, você não sabia como lidar com aquilo. Me desculpa, fulano. Aí, igual a gente fala para a filha, eu falo isso para as minhas filhas hoje em dia, né? Às vezes lembro de uma história, seja de criança, ou agora, atualmente, né? Aí acontece um fato, aí depois eu penso, tá, eu falo, olha, me desculpa porque eu não sabia, né? Naquele momento, assim, não estava entendendo o que é que eu estava fazendo, né? E aí agora parei, pensei, refleti, tal, e entendi. Entenderam isso, né? E isso vai fazendo com que a gente seja mais humilde e ao mesmo tempo tenha mais poder pessoal. Porque na verdade a pessoa que esconde as coisas, né, não enfrenta a verdade, gosta aí de um véu de ilusão, é a pessoa que não tem poder pessoal. Porque, olha, dar a cara a tapa tem que ter coragem. Tem que ter coragem, né? E também tudo bem se naquele momento você não teve coragem para dar a cara a tapa, né? Mas o importante é que depois você dê aquela olhada e depois vai lá e fala, ó, foi mal mesmo, né? E olha, não só falar isso, que esse é o segundo nível que eu disse para vocês, é aprofundar mais. Por que eu falei isso? Por que eu tô sempre agindo assim frente a tal coisa? Ou por que tal coisa tá sempre acontecendo comigo? Né? As pessoas costumam confundir manifestação da realidade com ilusão. Eu quero comprar um carro. Né? Quero comprar o carro. Ok. Aí a pessoa fala assim, eu vou comprar o carro. Perfeito. Tá? Eu vou comprar o carro. Tá, mas e aí? Quais as implicações de comprar esse carro? O que você tem que reconhecer? O que você tem que enfrentar? Como você tem que agir tanto na matéria quanto emocionalmente, energeticamente, para comprar esse carro? Uma pessoa com uma doença. A pessoa está doente. Não, vou vencer essa doença. Perfeito. Mas não quer dizer que ela não tenha que saber o que ela precisa para poder vencer essa doença. Não basta ela falar isso. Ou então, o interessante, né? As pessoas que negam as doenças, né? A pessoa que fala que tá tudo bem. Ok, é ótimo você se sentir bem frente a uma doença, né? Você acreditar piamente que vai correr tudo bem. Vou lá, vou fazer uma cirurgia, vou tomar um remédio, vou fazer um tratamento e vou ficar ótimo. Perfeito. Mas você tem que olhar e falar, tá, ok, isso vai acontecer. Mas como isso vai acontecer? Quais os passos que eu tenho que seguir? O que eu tenho que aceitar em mim? O que essa doença está falando para mim? A psicossomática fala disso.
Toda vez que você sentir alguma coisa, vai lá no catálogo da psicossomática, tem lá, dor de cabeça, dor nos rins, dor nas costas, né? Dor no fígado. Não é só aquele negócio, fígado, raiva, pulmão, tristeza, rim, medo. Não fica só nisso, não. Vai na psicossomática e leia tudo que lá está escrito, quais as possibilidades. Enxaqueca. Tá, eu tenho muita enxaqueca. Direto vou lá, olho, lembro, aí ligo um ponto aqui, ligo um ponto ali, vai. Tá. Entenderam? Né? Mas depois desse tá, entendi o que é. Aí eu vou fazer minhas curas. Aí eu vou fazer essas ativações que eu trabalho, que eu ofereço para vocês, que todas elas eu já fiz, mas aí eu faço de novo, porque é um novo problema, uma nova situação, né? Então esse é o movimento do despertar, é um movimento constante, crescente, do jeito que a gente vive nessa terra, e a gente sabe, eu vou fazer uma faculdade, eu vou adquirir uma casa, um apartamento, você vai criando, né, as coisas, eu quero fazer uma viagem, eu quero ter filho, eu quero casar, essas coisas aí da Matrix. Do mesmo jeito, são as coisas do seu movimento espiritual. Todo dia uma coisa. Só que as pessoas pensam em juntar o dinheiro para comprar a casa, em juntar o dinheiro para poder comprar o carro, para ter o filho, para fazer a viagem, mas não pensa em ter uma poupancinha para trabalhar os aspectos energéticos e espirituais, né? A gente não tem esse hábito, por isso que a gente tá preso aqui nessa Matrix, porque se tivesse esse hábito, não tá preso mais. E aí, você quer ser mestre de si? Ter liberdade? Ser dono da sua vontade? Conseguir romper as suas dificuldades? Ou você quer continuar a boiada aí da Matrix? A escolha é sua, né? Cada um com a sua, né? Tem gente que prefere fazer de outro jeito, tá? Fazer o quê, né? Então eu acho que esse portal desse 77, ele tá falando disso. Desse mergulho interior mais profundo, desse processo. Eu sinto essa energia trabalhando comigo e no meu campo, e assim, eu sinto ela estendida, as conexões espirituais com a fraternidade, com a equipe Citaari, com o comandante Turquete, todas que chegaram para mim foi nesse nível, né? Foi isso que, essa parte, pelo menos, da energia que eu canalizei. Muitas pessoas vão canalizar outras partes dessa energia que estão todas ligadas ao mesmo sentido, que é o sentido de a busca interior, a espiritualidade. Mas essa que eu estou trazendo para vocês, eu queria ampliá-la mais. Não é um despertar espiritual mais, que você conhece, que existe outros planos, existe espíritos que fica aqui. Não, é esse que você alinha e faz. Né? Alinha, mente, sentir e fazer. Ok? E a sua vida passa a ser mais leve, mais tranquila, por mais que você passe algumas pendências e algumas dificuldades, mas você passa a enfrentá-las de uma forma muito melhor. Ok? Melhor do que você fazia antes, cada um no seu nível. Vamos lá então para nossa leitura? Se alguém quiser fazer algum comentário sobre tudo isso aí que eu disse, ou um pedacinho do que escutou, fica à vontade. Eu tinha perguntado aí, a Ângela tinha respondido para mim, mas ninguém respondeu, né? Responda aí para mim, me conte. Você, quando vê uma situação aí na sua vida, uma mensagem que a gente vê, né, passando lá no Instagram, uma coisa qualquer, você pensa naquilo para você primeiro, depois no outro, ou você pensa no outro primeiro? E quem pensa no outro primeiro, logo em seguida pensa em si? Isso significa que você precisa de um espelho, né? O bom é que a gente não precisa mais de espelho, mas tem coisa que a gente precisa. Então depende do momento.
Não vai ser sempre a mesma coisa, né? Um dia a gente vai precisar, outro dia a gente não vai precisar. Tem coisas que a gente já alcançou, que a gente não precisa de espelho, a gente lê aquilo e aquilo já faz total sentido, você sabe como agir, o que que faz. Tem outras coisas que não, que passa por alguém, você tipo bate o olho e fala assim, nossa, isso aqui é a cara do fulano, né? Entendeu? Aí depois... E tem coisas que a gente fala que é para os outros e não é pra gente. E nesses casos, eu digo assim, o meu exemplo, né? Não sei como é que vocês fazem aí, vocês podem me contar como é que vocês fazem, mas eu faço assim. Se uma coisa aparece pra mim, eu acho que não é pra mim, de primeira, eu fico assim, olhando, né? Ah, tá. Se aparece de novo, aí eu já falo, mesmo que eu não identifique, eu falo, universo, se isso aqui for pra mim, me mostra, né? Me mostra se é pra mim. Me explica aqui. Deixa mais claro pra mim. Entendeu? Eu saber se é meu, se é do outro. Ah, que lindo, Eliana, que lindo. Adorei esse desde que eu te conheci. Que coisa linda. Ó, eu tô até vermelha, ó, fiquei emocionada. Adorei, adorei. Que bom. Essa é a minha missão. Essa é a minha tarefa. Tirar as ilusões das pessoas. Essa é a minha tarefa. Eu já contei pra vocês por que essa é a minha tarefa. Vou contar rapidinho, que hoje eu tô contando muita coisa, né? A gente tem muitos motivos para encarnar nesse planeta, né? Mas um dos que eu encarnei, que eu comecei uma determinada jornada aqui nesse planeta, foi porque uma vez eu estava numa outra vida, uma vida... Eu nem conhecia direito a Terra, pelo que eu entendi, eu nem conhecia a Terra. Assim, sabia que existia, mas nunca tinha encarnado aqui, né? Eu estava em Vênus, fazendo um trabalho de reconstrução energética depois de um período da Guerra de Órion. E aí o planeta de Vênus foi atacado. Eu fui... feita de... Não é refém, não, foi feita de escrava mesmo, né? Fui escravo de guerra, que eles falam, né? E os reptilianos me sequestraram. Inclusive, eu estava até com o Turquete, né? Uma chama gêmea. Ele levou tipo um tiro, né? Daquelas armas assim, aqui e aqui. E eu fui sequestrada. Aí eu fiquei aprisionada com os reptilianos, nem sei, acho que deu milênios, nem sei, muito tempo. Eu lembro das grades, dos lugares que eu fiquei presa, dos trabalhos que eu tinha que fazer para eles, né? Eles me obrigavam a fazer um monte de coisa, né? E aí... eu consegui, depois de muito tempo, e até uma história longa, sabe? Perdi memória, perdi energia, enfim. Eu consegui sair do meu corpo etérico físico, né? Que era, eu acho que de sexta ou sétima dimensão, não sei. E fiquei muito tempo também perdida no espaço, fazendo um trabalho interior para recuperar a minha verdade, né? Ou seja, libertar daquelas ilusões que eles tinham implantado na minha mente, porque eu tinha perdido consciência de mim mesmo, né? Ou seja, não é a primeira vez que eu perco a consciência de mim mesmo, que na Terra a gente perde, né? Aí eu perdi, porque eles tiraram essa minha capacidade. E aí, demorei muito tempo sozinha também, perdido no espaço, fazendo esse movimento interior, sem o Turquete, sem ninguém, perdida mesmo.
e depois fui recuperada pelos agartianos e fui para o centro do planeta Terra, conheci a Dama de Telos, né? E ele me contou como é que é as coisas que aconteciam aqui na Terra, o que os reptilianos faziam, o que os Anunnaki faziam. E aí eu, com um sentimento de vingança, de raiva, quis encarnar aqui para poder salvar o planeta, libertar as pessoas. Aí, depois que eu me curei, fiz, né, voltei a ser quem eu era, né? A energia que eu tinha, né? Eu sou felina, da pelagem azul, a da pelagem branca com essa aura azul, né? Do raio azul. Aí recuperei tudo e me conectei ao Turquete de novo. E aí quando ele foi lá no centro, né, nessa dimensão que eu tava, junto com a Dama de Telos, né? Aí ele me convenceu de que, não me convenceu, a energia, né? A energia dele, ao encontrar com ele, essa energia dele já me tirou isso de cabeça, porque não era minha verdade, né? A verdade da minha alma não era essa, né? Era só a necessidade de me libertar mais uma vez do que tinha, dos resquícios, né? Que tinha ficado desse sofrimento todo que eu vivi, né? Esse aprisionamento e tal. Aí eu peguei, depois que eu já estava com a cabeça boa, a energia boa, aí eu falei com a Dama de Telos que eu queria começar a encarnar nesse planeta para fazer esse trabalho que eu faço, né? E já tem muitas encarnações que eu faço a mesma coisa. É claro que eu já cometi vários erros e também entrei em ilusões, porque eu sabia que isso ia acontecer, né? Mas eu sabia também que eu consegui me libertar, porque se eu me libertei daquele outro jeito, que foi muito pior, não tem nem comparação com isso aqui da Terra, né? Com certeza esse aqui eu me libertaria também, né? E assim eu fiz, aí tô aqui até hoje. Então, nessas vidas e vidas, meu trabalho é sempre esse, tirar a ilusão. Primeiramente de mim, né? Porque toda vez que a gente encarna, nasce com um pouco de ilusão, né? E depois a gente faz esse trabalho. Então, se você diz isso, eu fico extremamente feliz, porque é sinal de que tá dando certo, né? Se pelo menos uma pessoa tá dizendo, mas já teve outras, graças a Deus, que disseram a mesma coisa. Eu fico muito feliz com isso. Gratidão, viu? Gratidão. Essa é a minha missão, essa é a minha tarefa. Minha do Turquete. Hoje estou emotiva. Estou emotiva hoje, eu tava derrubando as coisas. Esse portal 77 é um portal muito forte também, né? O portal 66, senhor, portal forte também, né? Mas esse aqui, 77, é um forte mais gostoso. O 6 eu achei ele mais, digamos assim, que tinha que curar muita crença, muita situação difícil, né? Esse aqui já tá um portal de reconexão, né? Tá mais nesse nível, então é mais gostoso. Vamos lá? Fazer essa leitura até que enfim? Vamos ver qual mensagem Afrodite tem para nós, Afrodite, deusa do amor. Quem aí tá mais emotivo nesse portal? Me conte. Gente, eu tenho ouvido tanta gente falando também sobre estar fazendo curas junto com o pai doente, né? Eu comentei com vocês que o meu pai estava no hospital com meu pai esses tempos, agora ele já tá bem, já tá em casa, e nós temos muitas curas lá, e o pessoal me contando sobre isso. Quem aí tá vivendo essa história também? Hoje uma cliente também me falou isso. É o masculino que a gente está curando, né? Masculino em nós e na nossa família, do nosso gêmeo, dos nossos relacionamentos. E não serve só para quem está em conexão de chamas gêmeas, não, viu? Qualquer pessoa que estiver me escutando
Hoje em dia, do jeito que as coisas estão caminhando, não é restrito, o que eu digo não é restrito para as chamas gêmeas mais, né? Teve um momento que ainda foi, hoje não é mais. Todo mundo está vivendo essas histórias, né? Vamos ver. Olha só, gente, vocês não vão acreditar a carta que eu tirei. Olha isso. Ser precioso. Você está muito resistente a novas ideias. Por dentro, você parece uma casa toda arrumada, porém sem vida. Tá se sentindo assim? Tem épocas da vida que a gente sente mesmo, tem jeito não. Suas costas doem, tô besta. Seu corpo está pesado. Sabe por quê? Porque você está carregando coisas velhas que se desatualizaram e são mantidas por puro vício. Mania, né? De ter aquelas coisas e apego, né? Na verdade não é vício, é apego, né? Aí, por isso que eu falo, tem que fazer ativação. Tem que fazer liberação na reintegração. Eu convido você a olhar para a sua dureza e ver o que está tentando esconder por trás dela. Gente, tô bege, como dizem, ó, tô bege. Como dizia a gente na nossa, né, por dessa idade aqui. Tudo que eu falei para vocês, ela resumiu numa frase, praticamente uma frase, né? Meu Deus, ser precioso. Você está muito resistente a novas ideias. Por dentro você parece uma casa toda arrumada, porém sem vida. Suas costas doem, seu corpo está pesado, sabe por quê? Porque você está carregando coisas velhas que se desatualizaram e são mantidas por puro vício. E aí eu troco o vício pelo apego. Eu convido você a olhar para a sua dureza e ver que você está tentando esconder por trás dela. Esse portal vai quebrar a dureza, então. Pode ter certeza. Esse tipo de dureza. Vamos perguntar aqui. Quais são as nossas durezas internas, né? O que tem de duro aqui dentro de nós que a gente ainda precisa se libertar? É isso. Então vamos ver. Verso, conta pra nós. O que é que a gente deve se libertar? O que é que tem dentro de nós que a gente tem que olhar? Nossas feridas. Conta pra nós. Nossas crenças, apegos, vícios, o que seja. Só não vale vício da comida, porque esse eu já sei. Não tem jeito. Tem, né? Comida doce, tal do estrógeno embaixo é foda, né? A gente fica com vontade de comer doce mesmo. Vamos lá? Deixa eu ver o que tem aqui no fundo. Já tem uma resposta em mãos aqui. 5 de copas que dá no fundo. Ou seja, possivelmente essa leitura aqui vai estar muito conectada aos 5 de copas. E os 5 de copas falam muito de desilusão. E o que é desilusão? Quando a gente perde
a ilusão. E o que a gente tá falando aqui agora? Né? Essa carta, ela tem 2 copas atrás de uma pessoa em um pezinho. 2 copas na frente dessa pessoa, 2 copas caídas, né? E uma do lado caída. E essa pessoa está de costa para as copas que estão em pé. E olha só para aquilo que está caído, para aquilo que é ruim, para aquilo que é negativo, não consegue ver a parte boa da história. E fica olhando também para algo que essa pessoa deseja ultrapassar. Algo que ela deseja para ela, mas que ela precisa ultrapassar. Às vezes desejando algo que talvez esteja, nem seja para ela. E as 2 copas que tá logo aqui atrás dela, né? Os 2 copos, ela não consegue ver. Interessante que aqui ela olha, tem um rio na frente e do outro lado um castelo e um arco-íris. E ela tá olhando lá para esse lugar. Então tem o rio para ela atravessar. O rio significa as emoções. E olha só, existe uma ponte logo assim. E a sensação que me traz é que tipo, ela nem vê essa ponte. Ela não consegue ver que existe uma ponte para ela atravessar pela ponte. Não precisa dela mergulhar nessa emoção e quase morrer afogada dentro desse rio. Ela pode ultrapassar o rio, as emoções, pela ponte, ou seja, com uma ajuda. É o que eu sempre falo aqui, né? A ajuda dos seres que estão aí da confederação, da federação, que enviam para nós essas técnicas para a gente trabalhar, né? Quem tem essa tarefa, essa missão aqui na Terra, é justamente para a gente atravessar pela ponte. Eu não precisava ficar nessa peleja, nesse sofrimento que demora, porque é isso que faz a gente ficar preso na Matrix. Porque pro final a gente não aguenta mais mexer com aquilo e larga a mão, né? Então, olha, reparei, vê se dá para vocês verem, ó, as 2 copas lá atrás, ele olhando lá na frente, a ponte lá do lado, e ele vestido com essa roupa toda tampada, preta, ou seja, tá vivendo a noite escura da alma, né? E essa noite escura da alma, gente, ela acontece várias vezes no decorrer do processo de despertar e ascensão do espírito, né? Não é só naquele inicinho da conexão, não é só. Assim como as alegrias não são só no início também. Agora, você só tem mais tristeza do que alegria, é porque você não tá vencendo essa etapa, né? Aí já é outra história. É o que eu falo. Tem jeito de fazer isso de um jeito mais tranquilo. Vamos ver quais os arcanjos nos apoiando aqui. Sentindo a presença do Turquete. Sentindo uma alegria aqui. Gracinha. Acho bom quando ele me manda essas energias. Arcanjo Raziel. Valorize seu poder. Use o seu poder dado por Deus em intenção de manifestar bênçãos em sua vida. Outra coisa que muitas vezes a gente sabe fazer é usar os nossos dons, né? Arcanjo Raguel. Harmonia no relacionamento. Nós, anjos, estamos abrindo os corações de todos os envolvidos. Argumentos e conflitos resolvidos agora serão. Arcanjo Jeremiel. Tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria. Com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Muito bom, né? Muito bom. Vamos lá.
Vamos pôr mais essas cartinhas aqui. Tirar 3 dessa. No fundo, os caminhos. Caminhos. Como estamos trilhando o nosso caminho. 22, carta 22. Daqui a pouco eu tiro esse aqui. Vamos virar esse. As de terra. O mesmo que tinha saído ali. Quando eu tirei aquelas 3 primeiras cartas no início da live. As de terra. Início na matéria. Alguma coisa iniciando na matéria. Justiça. Justiça. Um arcano maior. Tô numa coceira aqui na minha cabeça. Eu, quando fico com essas coceiras, normalmente tô recebendo algum tipo de energia aqui. Não sei se é pra falar pra vocês, se é energia de cura pra mim mesma. Normalmente é pra vocês, né? Assim, pra nós, né? 7 de espadas de novo. Saiu 7 de espadas ali. E esse aqui ainda é mais claro, falando sobre enganos, sobre altos enganos e alguém também nos enganando. Vamos ver depois como é que vai ser. A gente deixando alguém nos enganar, né? Porque você sabe, né? Se a gente tem ilusão, os outros enganam a gente fácil. No meio, eu gosto da carta do meio, como centro, assim, da leitura, nós temos o rei de paus, aquele rei de atitude, de impulso, né? Aquele rei que faz, que é conectado com a alma, na vertente positiva. Na vertente negativa, é muito impulsivo, né? Meio que mete os pés pelas mãos. 7, gente, tá tendo muito 7, né? 7 de paus. Lembra que eu fui ler a carta 6 de paus, eu li 7 de paus? Aí saiu a 7 de paus. 7 de paus fala de atitude, de se movimentar, né? Em busca de resolver as coisas. Lutando mesmo internamente contra as coisas internas, tá? Rainha de copas. Aquela rainha que no lado positivo é boa, mas sabendo, né, fazer as coisas sem se doar demais, né? E no lado negativo é aquela que não tem não é que não tem. Ela doa e não recebe, fica sem reciprocidade, né? Ela ainda doa por vitimismo, doa por medo, doa por carência afetiva, né? E 5 de paus. 5 de paus fala de conflito. Conflito interno também, tá? Tem aqui um divino masculino, ou vários divinos masculinos, né? Aqui aparecendo a energia do divino masculino. Energia do divino masculino. Sentindo rejeição, abandono, desilusão. Sentiu, né? Rejeição, abandono e tal. Aí perdeu a ilusão em coisas que estavam lá na frente. Percebeu que estava querendo ir por onde não devia ir. Aquele divino masculino que acha que o seu divino feminino que ele conheceu estava, né, muitas vezes não é bem aquilo, não existe essa conexão, esse negócio não vai dar certo, né? Aquele que não acredita muito, que quer seguir a vida, não quer contato, né? Aquele tipo de coisa. Viveu aí várias situações, né? Muitas vezes dura, da sua alma fechada, e aí
agora está rompendo, está se sentindo desiludido. Desiludido com o que foi buscar, né? O caminho que foi, que achou que devia ir, mas não foi um bom caminho. Não teve resultado daquele caminho, pelo menos o não que ele queria. Óbvio que ele teve o resultado de romper dentro de si com a ilusão. Mas ele achou que ele estava vindo por aquele caminho, que era o caminho certo, e que ele ia ter o que ele queria, né? É isso que ele achou. Só que chegou lá, viu que esse lugar aqui não tinha nada para dar para ele, não. Mas não estava vendo as copas aqui atrás. Quem que tá atrás? A conexão verdadeira, né? Conexão verdadeira. E essa conexão não é só conexão com você, divino feminino. É a conexão consigo mesmo. Ele com ele mesmo. Com a verdade dele. Tá? Então, por isso que eu falo, serve para todas as pessoas. Não é só para quem está numa conexão de chamas, né? Essas leituras. E aí, ele teve aqui um processo de justiça na vida dele. A justiça começou a trabalhar, manifestar, fazer coisas acontecerem na matéria, para que ele enxergasse a mentira que ele conta para ele e a mentira que os outros contam para ele. Para ele parar de só pensar, entender que precisa alinhar, equilibrar mente, quando não adianta ficar lutando contra o que sente, né? Achando que aquilo tá errado, né? Porque quando eu digo o que ele sente, não é só o que... Em primeiro lugar, ele tem que entender que o que ele sente pelo divino feminino é o que ele precisa sentir por ele mesmo, pelo próprio feminino dele. Aceitar esse feminino, amar esse feminino, né? Entender como esse feminino funciona, para ele primeiro equilibrar as polaridades internas dele, né? Então serve para ele olhando para o feminino dele, para ele olhando para o divino feminino, para ele olhando para o feminino da família dele, para ele olhando para o feminino planetário, as concepções, as crenças, né? E olha que interessante, lembra que eu falei para vocês esse negócio de que muita gente vai falando que tá com o pai no médico, que tá com o pai meio doente e tal, aquela coisa, que tava cuidando do pai, né? E é muito isso aqui, né? Porque principalmente essas pessoas da geração mais antiga, né, da geração de ferro, é uma geração que é muito dura, né? Uma geração que tem um coração muito fechado, fica tudo na mente. Muitos são espiritualizados, né? Tem muita gente que tá aí, né, numa religião, doutrina espírita, ou então tem um envolvimento, né, uma conexão espiritual, né? Mas aqui, ó, e esse despertar para esse divino masculino, ele tá muito forte, né? Tá batendo de frente. E para esse masculino dentro de você, que tá me ouvindo, que é divino feminino, também. É um portal realmente de alinhamento, né, dessas polaridades para o fluxo com essa energia primeira, essa energia da fonte, essa energia de luz, que é o seu próprio Deus interior, né? A gente faz assim, mas na verdade é aqui, né? Então, chegou para muitos, né, esse movimento.
E se você estiver vivendo situações com o seu pai, né, ou uma pessoa muito próxima, doente, assim como eu estou dizendo, do masculino, reflete sobre isso. Analise essa história. A Jane falou que está vivendo isso. Pois é. Esse movimento é um movimento de olhar para... Gente, estão me ligando aqui, o número é 97777, o resto não consigo ver. É só confirmação disso que eu tô dizendo aqui pra vocês. Acabou de chamar e até desligar aqui e parou. Então, o que acontece? A gente precisa trabalhar o nosso próprio masculino, né? Essa reconexão. E lembra que eu disse para vocês que chegou para mim uma ativação nova? É uma ativação de é um combo de 3 ativações que veio com a energia de Jesus, né? E da mestra Nada ou Maria Madalena. No caso, eu sinto mais a energia de Maria Madalena, né? Então, são 3. A primeira é o equilíbrio do masculino, do yang, a segunda do feminino, e a terceira que é essa junção para essa reconexão. Essa que eu tô chamando de combo 3, ou então é um combo que eu coloquei o nome de consciência, agora não lembro o nome que eu coloquei, mas enfim, combo 3 é mais fácil, né? Que é um movimento de interiorização, de reconexão, de alinhamento dessas polaridades, né? Essa é a energia que tem esse combo. E esse alinhamento maior com essa sua própria energia do eu sou, por isso que vem de Maria Madalena e Mestre Jesus, né? Que são os nossos eu sou, né? Eles são o nosso eu sou que fica em Sírios, né? E aí, então, esses masculinos todos, pai, tio, gêmeo, namorado, relacionamento kármico, o nosso próprio masculino, está enfrentando isso. Está nesse momento enfrentando isso. Para quê? Né? Para quê? Para ele entrar dentro de si e se conectar com esse rei de paus verdadeiro, esse rei de paus do lado positivo. Eu não sei se vocês conseguem ver que esse rei de paus, olha como ele está segurando esse bastão. Parece que até mostrando, né, o bastão assim, segurando ele, mostrando, né, assim, né? Entenderam isso? Então, esse trabalho aqui, tá? Tá movimentando essa energia disponível para movimentar isso aqui. Agora eu vou dizer para vocês, muita gente, masculino, divino masculino, principalmente, ou o nosso lado masculino, para aqui, ó. Tem muita dificuldade de ver a sua verdade, de lidar com a sua verdade. Mente muito para si mesmo, né? Mente muito. Cria histórias, mesmo espiritualizado, cria muitas histórias. Parece que é uma pessoa com muito conhecimento, mas não tá alinhado. Para aqui, ó. Porque fica no mental, né? Porque o masculino foi ensinado que ele tem que ser racional, que ele não pode ter sentimentos, que ele não pode ouvir o coração, né? Essa é a educação que ele recebeu. E aí ele para aqui. Então ele conta mentiras para ele mesmo. Ele fala que ele não sente, ele fala que tal coisa não tem importância, ele fala que ele não tem medo, que ele não tem raiva, né? Que ele não sente falta, que ele não tem culpa, que ele não tá nem aí para tais coisas, que
enfrenta, não olha para suas emoções para curá-las. Não olha para seus sentimentos da forma correta para curá-los. E a gente faz isso, o Divino Feminino faz isso com o seu aspecto masculino também, tá? Porque aí o Divino Feminino fica todo espiritualizado, tendo conexão com a espiritualidade, sonha, né? Sonha e tal. Outro dia eu tive uma pessoa seguidora, né? Que fez um comentário que eu tô aqui lembrando agora, né? Ela comentou que sonhou com o divino masculino dela fazendo tratamento no plano espiritual. E aí ela comentou assim, que ela ficou muito feliz, que ela sentia que ela estava no caminho certo, né? Sim, estamos no caminho certo e isso realmente é ótimo, é maravilhoso. Mas, nessa hora, a gente tem que se perguntar se ele, que é o Yang, está fazendo um tratamento, o que em mim está espelhando isso? O que em mim eu tenho que tomar consciência na terceira dimensão? Já que eu sou um divino feminino? Ou eu simplesmente olho e falo, ai que bom, gratidão, porque eu orei e pedi que ele fosse atendido, que ele melhorasse tudo e só. Porque é o que normalmente fazem, né? Só que não funciona assim. É outra ilusão que a gente tem, né? Tá assim, eu pedi, orei muito, meditei, fiz minha parte, ele tá lá agora. E você? Você acha que é só ele que tá lá? O que você tem que tomar conhecimento aqui na Terra? O que você tem que trazer aqui pra Terra? O que você tem que olhar? O que você tem que romper com esse sonho? Por que esse sonho apareceu pra você? As pessoas não pensam, apareceu só porque eu pedi, agora eu fiquei sabendo. Então era só uma resposta. Não. Engana-se quem acha que é só uma resposta. Engana-se. Todo sonho quer te dizer algo que você precisa melhorar e mudar. Todo sonho quer que você enxergue algo. O sonho quer te tirar da ilusão, do sonho. Né? E aí, gente, para que ele vença isso, para que esse masculino vença isso, ele tem que superar a ideia que ele tem sobre o feminino. Então aqui nós temos um divino feminino, né, que é a rainha de copas, que é vista como frágil, né, como aquela muito que doa, que faz pelos outros, né? E esse masculino, ele acha que esse lado aqui é só para as mulheres. Que as mulheres muitas vezes é que servem esse masculino e não é. O masculino é o que faz, é o que tem atitude. Ele que serve o feminino. Não é o feminino que serve o masculino. Quem tem que fazer para o feminino é o masculino. O feminino, ele é só a ponte. Ele é o receptor. Recebe de lá e recebe daqui. Ou seja, desse masculino que está ao seu lado. Que deveria, pelo menos, estar ao seu lado. Ó, faz isso aqui, ó. Vem aqui e fecha no feminino. Entenderam isso? O feminino é esse ser receptor, ele recebe o tempo todo. Tem que estar aberto para receber. Aí ele recebe, decodifica, entende e vibra. Vibra amor,
né? Vibra energias de cura para as pessoas, tá? Ele não faz as coisas. E esse mundo nosso tá totalmente virado, se a gente for olhar por esse aspecto, né? Porque o feminino faz, e o masculino ultimamente tá fazendo nada. O masculino tá, né? Mas para aprender também um pouco sobre isso, né? E o feminino tem que parar com esse negócio, né? De servir o masculino. Se você não parar de servir o masculino, ele nunca vai entender que ele precisa de servir. Ele que faz na matéria, né? E você é o receptor, você é a fonte receptora. Então você precisa trabalhar suas questões, suas crenças, seus medos, tudo para você despertar essa sacerdotisa interior, despertar esse ser receptor. Receptor de luz, receptor de curas, receptor de amor incondicional, né? Esse ser que é um pilar na Terra. Para você ligar essa chavinha, né? Ligar, acender essa luz sua, não só a sua luz interior, mas esse de conexão, ó. Porque aqui você recebe, é óbvio que você vai também doar para esse ser. Mas doar energia, vibrar, não é fazer, é vibrar. Ele, recebendo a sua vibração, ele faz para você e para os demais. E você vibra para você, para ele e para os demais. Entenderam isso? Ah, mas esse lance de trabalhar, de ganhar dinheiro, claro, gente. A gente tem que entender que é tudo dentro da matéria. Nós estamos na matéria, então tem o que fazer na matéria. Né? Mas o primordial é que você faça esse trabalho. Porque enquanto você não for esse ser receptor, ele também não vai ser esse ser que faz. Entenderam? E aí ele dificilmente recebe, ele até recebe um pouco ultimamente, tem recebido muito, mas ele não entende, não compreende do jeito que você compreende e não transmuta do jeito que você vai transmutar feminino para emanar para a humanidade, né? Entendeu? Como tá tudo fora do lugar. E precisa mudar isso, né? Para unificar as polaridades. Então não é só uma questão, tô sentindo dor, não tô sentindo dor, tô com meu coração apertado, tô no despertar, não tô, ou quero romper uma coisa, adquirir uma casa, ou melhorar meu emprego. Não é só isso. Isso é o básico, é o relacionado à matéria. Agora, se você tem uma consciência, né, que entende já que existem coisas a mais do que isso, né? Que às vezes a gente tá naquela fase que ainda entende só aquela outra parte, né? Mas depois chega nessa que eu estou falando. É assim, os caminhos, né? Os caminhos são assim. Vamos ver qual que é esse dos caminhos, né? Que é o baralho cigano. Primeiro veio a carta. Depois veio você. A consulente, que eles falam, né? Que é taróloga mesmo, né? Eu sou taróloga, gente, assim, né? Sou terapeuta. Uso o tarô para fazer, porque tem habilidade para fazer o trabalho, mas tem gente que é só taróloga, né? E os peixes, a prosperidade, ai, coisa boa. Ó. Então, aqui tá falando, gente, aqui, nessas 3 cartinhas, tá falando exatamente o que eu acabei de falar. Ó, a carta, normalmente é uma mensagem da espiritualidade. Então, você, divino feminino, que tá me ouvindo aí, ou o seu lado feminino, né, que precisa ser desenvolvido, é receptor.
intuitivo, recebe a mensagem, canaliza, né? Você, consulente. Quando você tá nessa situação aqui, ó, de paz, de leveza, tá vendo? Ela tá dançando, tem uma cachoeira tranquila lá atrás, lírios, tudo colorido, tudo na paz. Vivendo o céu feminino. Aí você então prospera. Você prospera espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. E aquele que está do seu lado, seja ele sua chama gêmea, seu relacionamento kármico, seu parceiro, seu amigo, seu pai, né? Os masculinos da sua família, seu filho, prospera também. Porque todos aqueles que estão próximos de um divino feminino que está equilibrado ou bem próximo desse equilíbrio adequado à Terra, né? Aqui no nível da Terra, o que é possível aqui na Terra nesse momento, prospera. Se quiser, prospera. Se tivesse intenção, esse desejo e ouvir esse feminino, vibrar, receber, né? Essa vibração desse feminino, dessa cura, prospera, né? Então é isso, gente. A leitura de hoje, linda, maravilhosa, né? Ah, gostei demais. Achei fantástico. Gostei muito mesmo. Eu vou começar meu dia não, porque já tá quase na hora do almoço, né? Mas, de fato, o meu primeiro trabalho de hoje é esse. E eu tô muito feliz por ter feito essa leitura para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E se fez sentido para vocês as dicas que eu dei sobre tratamento, sobre olhar, né, para esse movimento que não é só do ser indivíduo, mas olhar com esse olhar mais profundo, né, de fazer sua melhoria interna, sua reconexão com você, ser esse pilar aí de luz, né? Ser esse ser nessa energia maravilhosa. Então, se você estiver no Instagram, vai aqui na bio e meu link de WhatsApp está lá, entre em contato e a gente vê aí o que pode ser feito por você, porque essa é a nossa missão, como eu disse, a historinha que eu contei, né? Essa é a nossa missão, a minha e do Turquete é essa, de trabalhar com vocês esses aspectos aí de iluminação e crescermos juntos nesse sentido, aprendermos juntos, mas também trazendo aí e trabalhando essas técnicas de cura com vocês, tá? Ele tá lá, passa para mim, a Dama de Telos e os outros mestres, e eu passo para vocês. Essa é a nossa missão. E se você estiver me vendo no YouTube, que eu vou postar esse vídeo depois lá, aí você vai aqui na descrição que o meu contato tá lá, tá legal? Eliana, gratidão você também por ficar aqui até o final, viu? Ah, que bom que foi esclarecedor, que bom, fico feliz, viu? E gratidão a todos vocês que participaram, estiveram aqui. Deixa aí pra mim o likezinho de vocês, tá? Coloca um coraçãozinho lá pra mim. Depois, quem chegar depois, ouvir, deixa uma mensagem também, que é bom pra gente dar aquela melhorada. Eu quase nunca falo disso, né? Vocês deixarem o like, mas tá precisando ultimamente. Quem tiver no YouTube, deixa um comentário, coloca lá um likezinho pra mim, tá? Porque vocês sabem, tem essas coisas de algoritmo e precisa dar uma melhorada. Vamos ter abundância aqui nesse canal, né? Tem que ser um canal abundante, não só de energia vinda de lá, né? Tem que ter abundância aqui na Terra também, né? Não? Então é isso, gente. Eu que agradeço. Gratidão a todos e até a próxima. Tchau, tchau.